Testemunho CCB, o diácono que sonhou com a enchente, quando a tempestade superou todas as expectativas. Capítulo 1. O sonho que não saía da mente. O irmão José Maria, diácono da Congregação Cristã no Brasil há mais de 30 anos, nunca havia dado tanto valor a um sonho quanto aquele. Era uma noite de quinta-feira após um longo dia de visitas aos irmãos enfermos e da reunião de oração na sede local. Sua esposa, Dona Maria de Lourdes, já dormia quando ele, ainda em oração, adormeceu sobre a Bíblia aberta no Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Por isso não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Mas o sono não foi tranquilo. Em seu sonho, José Maria viu-se em pé diante do templo, olhando para o céu que, de repente, escureceu como se o sol tivesse sido apagado por uma mão invisível. Um vento gelado começou a soprar, tão forte que as folhas das árvores se desprendiam como se fossem de papel. Então, ouviu um rugido distante, como de 1000 leões soltos ao mesmo tempo. Quando olhou para o horizonte, viu uma parede d'água negra e espumante avançando em direção à cidade. Não era uma chuva comum, era uma inundação bíblica, daquelas que faziam lembrarem os dias de Noé. Ele tentou correr, mas suas pernas pareciam presas ao chão. Gritou, mas nenhum som saiu. Então, uma voz clara, mas não humana, disse: "Prepara o povo. O dilúvio virá, mas não será de água apenas." José Maria acordou suando, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Olhou para o relógio, 3h17. A hora da agonia de Cristo no Getsêmani, pensou. Não era coincidência. Capítulo 2. A incerteza e a oração. Na manhã seguinte, enquanto tomava café com Dona Maria, ele hesitou em contar o sonho. Sua esposa, uma mulher de fé inabalável, sempre dizia: "O Senhor fala de muitas maneiras, José. Não despreze as visões." Mas ele temia parecer alarmista. Afinal, a cidade nunca havia enfrentado uma enchente tão grave. "Maria, tive um sonho estranho esta noite", finalmente confessou, mexendo a colher no café como se fosse um oráculo. Ela levantou os olhos, serena. "Conte, meu amor." Quando terminou, Dona Maria fez o sinal da cruz e fechou os olhos por um longo momento. "Isso não é só um sonho, José. É um aviso. Você sabe o que precisa fazer." Ele sabia. Mas como alertar os irmãos sem causar pânico? Como preparar a congregação para algo que nem ele mesmo compreendia totalmente? Capítulo 3. A reunião com os anciãos. Naquela tarde, José Maria convocou uma reunião urgente com os anciãos da igreja. O templo, uma construção simples de tijolos aparentes com bancos de madeira envernizada, estava vazio, exceto pela presença dos 5 homens mais experientes da congregação. "Irmãos, peço que ouçam com o coração", começou José Maria, as mãos trêmulas sobre a Bíblia. "Tive uma visão. Não sei interpretá-la sozinho, mas sinto que Deus está nos advertindo." O irmão Antônio, o mais velho do grupo, coçou a barba branca e suspirou. "Fale, irmão. Aqui não há espaço para dúvidas." Quando José Maria descreveu a parede d'água e a voz que ouvirá, o silêncio que se seguiu foi pesado. Alguns trocaram olhares preocupados. O irmão Pedro, um homem pragmático, cruzou os braços. "Você acha que é literal, irmão? Uma enchente assim destruiria a cidade inteira." "Não sei", admitiu José Maria. "Mas se Deus está falando, não podemos ignorar. Lembrem-se de Jonas. Lembrem-se de Noé." O irmão Mateus, um homem de poucas palavras, abriu sua Bíblia e leu em voz alta. "E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra, angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas." Lucas 21h25. Um arrepio percorreu a sala. Capítulo 4. Os preparativos silenciosos. Nos dias seguintes, José Maria e os anciãos começaram a agir com discrição. Não queriam espalhar medo, mas precisavam se preparar. Armazenamento de alimentos e água. As irmãs da congregação, lideradas por Dona Maria, começaram a guardar mantimentos não perecíveis em caixas plásticas no porão da igreja. Arroz, feijão, macarrão, água mineral. "Se vier a tribulação, ninguém passará fome entre nós", dizia Dona Maria enquanto empacotava os últimos sacos de farinha. Revisão da estrutura do templo. José Maria e os jovens da igreja reforçaram as janelas com tábuas e verificaram o telhado. "Se a tempestade vier, este lugar será nosso abrigo", explicou aos rapazes que trabalhavam em silêncio, sentindo a gravidade da situação. Oração coletiva. Todas as noites após o culto, um grupo ficava em oração até tarde. Não falavam do sonho abertamente, mas todos sentiam que algo grande estava por vir. Capítulo 5. Os sinais que ninguém entendeu.
Uma semana depois do sonho, coisas estranhas começaram a acontecer. Os animais, os pássaros desapareceram. Não se ouvia mais o canto dos sabiás pela manhã. Os cachorros da vizinhança uivavam sem parar à noite, como se pressentissem algo. O céu, as nuvens tomavam formas ameaçadoras. Em vez do azul claro típico da região, o horizonte ficava cinza escuro, como se uma cortina pesada estivesse sendo puxada sobre a cidade. O comportamento das pessoas, alguns irmãos começaram a ter sonhos semelhantes. A irmã Clara, uma jovem de 19 anos, acordou gritando após ver em sonho uma mão gigante segurando um relâmpago. O irmão João, um homem cético, chegou ao templo pálido. Irmão José, sonhei que a igreja estava debaixo d'água, mas nós estávamos salvos dentro dela. José Maria ouviu tudo em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade. Senhor, dá-me força, murmurava enquanto caminhava pelos corredores do templo. Capítulo 6. O dia em que o céu se fechou. Na manhã de domingo, o dia amanheceu abafado. O ar cheirava a terra molhada, embora não tivesse chovido. José Maria subiu ao púlpito com um nó na garganta. Irmãos e irmãs, começou, olhando para os rostos expectantes. Hoje não falarei sobre textos preparados. Hoje falarei do coração. Deus tem nos dado sinais. Não sei o que virá, mas sei que precisamos estar unidos. Ele contou o sonho. Não escondeu nada. Alguns irmãos choraram. Outros se ajoelharam ali mesmo, em prantos. O irmão Antônio levantou-se e disse: Se Deus está falando, nós ouviremos. Preparem suas casas, tragam suas famílias. Hoje à noite ficaremos em vigília. Capítulo 7. A tempestade chega. Às 19 horas, quando o culto de encerramento estava prestes a começar, o primeiro trovão ecoou. Não foi um som comum, foi um estrondo tão profundo que fez tremer as paredes do templo. As crianças se agarraram às saias das mães. As luzes piscaram e se apagaram. Acalmem-se, gritou José Maria, acendendo velas que já estavam preparadas. Fiquem juntos. Do lado de fora, o vento uivava como um animal ferido. As janelas rangiam. De repente, um barulho ensurdecedor, como se um trem estivesse passando sobre o telhado. Era a chuva. Não uma chuva fina, mas uma torrente tão densa que em minutos as ruas viraram rios. Meu Deus, sussurrou Dona Maria, olhando pela fresta da porta. A água já cobria os degraus da entrada. Capítulo 8. O milagre no meio do caos. À meia-noite a situação era crítica. A água havia invadido o salão principal do templo, subindo até os tornozelos. As crianças foram colocadas sobre os bancos, e os adultos se revezavam em oração. Foi então que o irmão Tiago, um jovem de 20 anos, gritou: Olhem, a água está parando. Era verdade. Embora a tempestade continuasse lá fora, dentro do templo a água não subia mais. Formava-se uma espécie de barreira invisível na porta de entrada, como se uma mão divina estivesse segurando as águas. É um milagre, exclamou a irmã Clara, chorando. José Maria caiu de joelhos, as lágrimas misturando-se à água que molhava suas roupas. Louvado seja Deus! Ele nos protege. Capítulo 9. O dia seguinte, a devoção renascida. Quando o sol nasceu, a tempestade havia passado. A cidade estava destruída, casas desabadas, carros arrastados, árvores arrancadas. Mas o templo da congregação cristã no Brasil permanecia de pé, quase intacto. A água havia recuado, deixando para trás apenas lama e alguns estragos menores. Os irmãos saíram em procissão cantando hinos de gratidão. Vizinhos que antes zombavam da seita dos crentes, agora os olhavam com respeito. Alguns até se aproximaram, perguntando: Como vocês sabiam que isso ia acontecer? José Maria sorriu, cansado mas em paz. Não sabíamos. Mas Deus sabia. E Ele nos preparou. Capítulo 10. A lição que ficou. Nos meses seguintes, a história do sonho de José Maria e da proteção divina se espalhou. Muitas almas se converteram. O templo foi reformado, e uma placa foi colocada na entrada. Aqui, Deus se mostrou forte. 2023. Todas as noites, antes de dormir, José Maria olhava para o céu e agradecia. Não pelo sonho, não pela tempestade, mas pela fé que mesmo nas águas mais turbulentas, nunca o abandonou. E quando perguntavam se ele acreditava que Deus falava através de sonhos, ele respondia com um sorriso: Meu irmão, depois do que vivemos, como não acreditar? Fim. Este testemunho é uma obra de ficção baseada em relatos de fé e milagres dentro da congregação cristã no Brasil. Qualquer semelhança com fatos reais é mera coincidência. Capítulo 11. As águas que uniram. A manhã após a tempestade amanheceu com um silêncio estranho. Não havia o barulho costumeiro dos pássaros, nem o murmúrio do rio, que agora corria turvo e inchado, arrastando galhos e restos de telhas.
As ruas estavam cobertas por uma lama espessa, e o cheiro de terra molhada misturava-se ao aroma de café fresco que algumas irmãs já preparavam em fogões improvisados. A Congregação Cristã no Brasil CCB, de São Joaquim do Monte havia se tornado um abrigo improvisado. Famílias inteiras, algumas ainda tremendo de medo, aglomeravam-se no salão social do templo, envoltas em cobertores distribuídos pelos diáconos. José Maria, com os olhos ainda inchados de cansaço, caminhava entre os desabrigados. Sua túnica branca, antes impecável, agora estava manchada de lama e suor. Ele parou diante de um casal idoso, sentados em um colchão no chão, abraçados como se temessem que a tempestade voltasse a qualquer momento. Irmão Antônio e Irmã Maria, como estão? Perguntou, ajoelhando-se ao lado deles. O velho Antônio, com as mãos trêmulas, segurou o braço de José Maria. Diácono, eu não entendo. Por que Deus permitiu isso? Minha casa foi levada pela água. Tudo que juntamos em 40 anos de trabalho sumiu. Sua voz quebrou e a esposa, Maria, chorou baixinho, enxugando as lágrimas com a ponta do xale. José Maria respirou fundo. Não tinha respostas fáceis, mas tinha a palavra. Irmão, eu também não entendo os caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu sei, Ele não nos abandonou. Olha ao seu redor. Ele fez um gesto amplo, indicando o salão cheio. Aqui, ninguém morreu. Nenhuma criança se perdeu. As águas subiram, mas a mão de Deus nos segurou. Talvez Ele tenha permitido que o rio levasse suas coisas para lembrar que o verdadeiro tesouro não é o que temos, mas o que somos nele. Antônio baixou a cabeça, e Maria assentiu, ainda chorando. José Maria orou com eles ali mesmo, em voz baixa, enquanto outros irmãos se aproximavam, formando um círculo de solidariedade. O milagre dos mantimentos. Enquanto isso, na cozinha improvisada, a irmã Clara e outras mulheres da congregação trabalhavam sem parar. Elas haviam aberto as despensas da igreja e distribuído tudo o que tinham: arroz, feijão, macarrão enlatados. Mas o estoque era limitado, e a cada hora chegavam mais pessoas. Irmã Clara, não vai dar para todo mundo, disse irmã Ana, preocupada, olhando para os últimos sacos de arroz. Clara enxugou o suor da testa com o avental. Deus proverá, irmã. Ele nunca nos deixou na mão. Foi então que um barulho de motor rompeu o silêncio. Um caminhão da prefeitura parou em frente ao templo, e homens começaram a descarregar caixas e mais caixas de alimentos, água potável e cobertores. Quem mandou isso? Perguntou um diácono, surpreso. O motorista, um homem simples com um boné gasto, coçou a cabeça. Não sei, irmão. Recebi ordem para entregar aqui. Disse que era para a igreja dos crentes que ajudaram todo mundo na enchente. Os irmãos trocaram olhares. Não havia dúvida, era a mão de Deus agindo mais uma vez. A confissão do descrente. Entre os desabrigados, um homem chamava a atenção. Alto, de barba por fazer, vestindo uma camisa suja de lama, ele permanecia afastado, encostado em uma parede, os braços cruzados. Era Carlos, um morador da cidade conhecido por sua vida desregrada e por zombar dos crentes. Esse aí não é o Carlos, que vive bêbado. Sussurrou um jovem para outro. É ele mesmo. O que será que está fazendo aqui? José Maria notou o homem e aproximou-se. Irmão, tudo bem? Precisa de algo? Carlos o olhou com desdém. Não sou seu irmão, não. E não preciso de nada de vocês, santinhos. Todos são bem-vindos aqui, respondeu José Maria, sem se abalar. Até mesmo quem não acredita. Carlos riu amargamente. Acreditar? Eu vi minha casa sendo levada pela água. Onde estava o seu Deus nesse momento? José Maria sentou-se ao lado dele, sem pressa. Ele estava onde sempre esteve, no controle. Você acha que foi por acaso que você está aqui, vivo, enquanto outros não tiveram a mesma sorte? Carlos ficou em silêncio. Seus olhos, antes cheios de raiva, agora pareciam perdidos. Eu não sei em que acreditar mais. Então comece por aqui, disse José Maria, colocando a mão no ombro do homem. Deus não exige que você tenha todas as respostas. Ele só quer que você confie nele mesmo quando não entende. Carlos não respondeu. Mas naquela noite, quando os irmãos se reuniram para orar, ele estava lá, de cabeça baixa, ouvindo a reconstrução. Nos dias seguintes, a cidade começou a se levantar. Homens e mulheres, crentes e não crentes, trabalhavam lado a lado para limpar as ruas, reconstruir pontes e consertar telhados. A CCB tornou-se o centro das operações. Diáconos organizavam equipes, irmãs preparavam comida, e os jovens ajudavam a distribuir água e remédios. Um dia, enquanto José Maria ajudava a erguer uma parede de uma casa destruída, o prefeito da cidade aproximou-se. Diácono José Maria, a cidade inteira está falando do trabalho de vocês. Como conseguiram se organizar tão rápido?
José Maria limpou o suor do rosto com o antebraço. Não fomos nós, senhor prefeito. Foi Deus quem nos guiou. Ele nos preparou antes mesmo da tempestade. O prefeito, um homem cético, olhou ao redor, vendo a união daquelas pessoas. Bem, independentemente de como chamem, isso aqui é um exemplo. Se precisarem de mais ajuda da prefeitura, é só pedir. Que Deus abençoe o senhor, respondeu José Maria com um sorriso. O sonho que se repetiu. Uma semana depois da enchente, José Maria teve outro sonho. Desta vez não era água. Era fogo. Ele viu chamas consumindo uma casa à beira da estrada, e uma criança chorando dentro dela. Acordou assustado, o coração batendo forte. Senhor, o que é isso? Murmurou, ajoelhando-se ao lado da cama. Sua esposa, despertada pelo movimento, sentou-se preocupada. Outro sonho, José? Ele assentiu, ainda tremendo. Desta vez é fogo. E uma criança. Ela segurou sua mão. Então vamos orar. E depois vamos agir. A busca pela criança. No dia seguinte, José Maria reuniu alguns diáconos e contou sobre o sonho. Eles decidiram percorrer as estradas próximas, procurando por qualquer sinal de perigo. Parece loucura, irmão, disse diácono Pedro, enquanto dirigiam por uma estrada de terra. Andar por aí baseado em um sonho. A fé às vezes parece loucura para quem não acredita, respondeu José Maria, olhando pela janela. Mas Deus já nos mostrou que Ele fala conosco. Foi então que viram a fumaça. Uma pequena casa de madeira a cerca de 2 quilômetros da cidade estava em chamas. Uma mulher gritava desesperada na frente. Minha filha está lá dentro. Sem pensar, José Maria e Pedro correram em direção ao fogo. O calor era intenso, e as chamas já consumiam o telhado. Mas de algum modo, José Maria sentiu uma força maior que o medo. Ele cobriu o rosto com o braço e entrou na casa. Dentro, a fumaça era sufocante. Ele ouviu um choro fraco vindo de um canto. A menina, de não mais que 5 anos, estava encolhida debaixo de uma mesa, tossindo. Jesus! Gritou José Maria, pegando-a no colo e saindo correndo. Assim que saiu, a casa desabou atrás dele, em meio a uma explosão de faíscas. A mãe da criança correu para eles, chorando de alívio. Como você soube? Como você chegou a tempo? José Maria, ainda ofegante, olhou para o céu. Deus nos enviou. O impacto na comunidade. A notícia do resgate se espalhou rapidamente. Agora não eram apenas os crentes que falavam dos sonhos do diácono. Até os mais céticos começaram a questionar se havia algo sobrenatural acontecendo. Um jornal local publicou uma matéria: diácono da CCB salva criança de incêndio após visão divina. Repórteres tentaram entrevistar José Maria, mas ele recuava, humilde. Não fui eu. Foi Deus. Eu só obedeci. Mas a fama, mesmo indesejada, trouxe mais pessoas para a congregação. Nas reuniões seguintes, o templo ficou lotado. Muitos eram curiosos, outros, verdadeiramente buscando respostas. Em uma dessas noites, Carlos, o homem que antes zombava dos crentes, levantou-se durante o culto. Eu quero ser batizado, disse com a voz trêmula. Houve um silêncio surpreso, seguido de murmúrios. José Maria sorriu e fez sinal para que ele se aproximasse. Glória a Deus! Exclamou alguém. Carlos foi batizado naquela mesma noite, entre lágrimas e alegria. Depois, enquanto se trocava, ele abordou José Maria. Eu não entendo tudo ainda. Mas eu sinto que ele é real. Isso é tudo o que importa, irmão, e respondeu José Maria, colocando a mão em seu ombro. A fé não é sobre ter todas as respostas. É sobre confiar em quem as tem. A placa e a promessa. Com o tempo, a cidade se recuperou. As casas foram reconstruídas, as ruas limpas, e a vida voltou ao normal, ou quase. Porque algo havia mudado. As pessoas olhavam umas para as outras com mais compaixão. Os vizinhos se ajudavam mais. E a CCB, antes vista com desconfiança por alguns, agora era respeitada como um farol de esperança. No aniversário da enchente, uma cerimônia foi realizada no templo. A placa que José Maria havia mandado colocar. Aqui Deus se mostrou forte. 2023, foi oficialmente apresentada à comunidade. O prefeito falou. Líderes religiosos de outras denominações falaram. Mas foi a fala de uma criança que tocou a todos. Larissa, a menina salva do incêndio, subiu ao púlpito com a ajuda da mãe. Com voz tímida, mas firme, ela disse: Eu tive um sonho também. Sonhei que um anjo me tirava do fogo. Depois, soube que foi o irmão José Maria. Mas eu acho que os anjos de Deus andam entre a gente. Só precisamos ter olhos para ver. Não houve um olho seco na congregação. A última lição. Anos depois, José Maria, já idoso, sentava-se na varanda de sua casa, observando o pôr do sol. Sua esposa, ao seu lado, seguiu seu olhar. Você ainda tem sonhos? Perguntou ela.
Ele sorriu, os olhos brilhando com a memória. Às vezes, mas agora sei que não são só sonhos. São chamados. E se Deus chamar você de novo? José Maria olhou para as mãos, marcadas pelo tempo e pelo trabalho. Eu irei, porque a fé não é sobre o que nós podemos fazer por Deus. É sobre o que Ele já fez por nós. E com isso ele fechou os olhos, agradecendo. Não pela fama, não pelos milagres, mas pela graça de ter sido um instrumento nas mãos do Pai. Porque no fim essa era a maior bênção de todas. Fim. Este testemunho é uma obra de ficção inspirada em relatos de fé dentro da congregação cristã no Brasil. Que a história de José Maria nos lembre que mesmo nas tempestades, Deus está no controle.